Ok, acho que já está a gravar. Sim. Então, como estava a dizer, queria começar por me apresentar, porque eu não conheço a maior parte, aliás, não conheço quase ninguém aqui, o que também é bom sinal, é sinal que tiveram curiosidade e confiaram nesta proposta deste workshop. Eu chamo-me Filipe Raposo. O meu trajeto começou numa área que não tem nada a ver com aquilo que lhes vou trazer aqui. Eu comecei na área da engenharia e sou uma pessoa muito ligada às ciências, sempre tive assim uma vontade muito grande de compreender os porquês e por isso estou aqui a tentar responder a mais um porquê com este mote deste workshop do porquê meditar. De há uns anos para cá, depois quando descobri a meditação, e a meditação surgiu assim numa altura mesmo propícia na minha vida, uma altura em que se calhar andava descontente, andava assim um bocadinho perdido, surgiu numa altura mesmo propícia porque eu estava aberto a começar se calhar uma fase nova na minha vida e a meditação ajudou-me assim a ganhar foco, ajudou-me a ir encontrando a pouco o meu caminho. E depois comecei a levar a meditação cada vez mais a sério. Entretanto, aliado à meditação, comecei a fazer formação em psicoterapia corporal, portanto sou psicoterapeuta corporal também. Há uns anos para cá comecei a fazer também certificação na área de mindfulness, na meditação mindfulness, com a Universidade da Califórnia, de San Diego, e entretanto comecei a fazer estas atividades, workshops, cursos, retiros de meditação, para partilhar um bocadinho isto que é uma paixão para mim, deste processo de levarmos a atenção à nossa vida, à nossa experiência, para, para nos conhecermos um bocadinho melhor e para aprendermos a relacionar-nos com a vida, se calhar de uma forma mais satisfatória. E este workshop, qual é que é o propósito do workshop? Bom, muitas vezes quando falo da meditação a pessoas que nunca tiveram contacto com meditação e se calhar gostava de aproveitar para perguntar se já tiveram contacto com meditação, basta só responderem sim ou não. Se calhar usando aí o bate-papo, mais uma vez, usando aí essa opção que dá para escrever, ok, já há várias pessoas com prática, com contacto com meditação, outras não. Uhum. Ok. E o propósito deste tema do workshop é um bocadinho estimular a motivação para procurar descobrir o que é isto da meditação. Eu neste workshop não vou propriamente ensiná-los a meditar, não vou entrar dentro, apesar de fazermos uma pequena prática, vamos fazer uma pequena prática de meditação, mas o objetivo aqui é mais suscitar curiosidade e interesse e, e se calhar ir ao encontro desta pergunta do porquê meditar de uma forma um bocadinho mais ampla do que o habitual. Porque normalmente aquilo que nos traz, que nos pode trazer à meditação pode ser mil e uma razões. Há pessoas que chegam à meditação por curiosidade, outras porque estão à procura de uma ferramenta que os ajude a lidar com o stress, a gerir a ansiedade e todos os caminhos, todas as motivações são válidas. Mas eu acho que por baixo de todas essas motivações está assim uma vontade muito grande que todos nós temos, todos os seres humanos, queremos estar bem, queremos ser felizes, queremos ter vidas mais satisfatórias. Então há assim esta intenção de autocuidado e de autoconhecimento. Hum, Então para termos já assim um gostinho do que é a meditação, eu gostava de os convidar a fazer um pequeno momento de prática, uma prática muito pequena. E então gostava de os convidar a encontrarem uma postura, pode ser sentado, numa cadeira, num sofá, no chão, como preferirem. A ideia é de estarem confortáveis, com os pés bem assentos no chão, e normalmente a postura do corpo para meditar deve traduzir o melhor possível esta intenção que queremos trazer à prática, que é uma intenção de estarmos presentes, de haver assim uma certa abertura à nossa experiência. Portanto, ajuda a estarmos confortáveis, que o corpo se possa entregar ao apoio do chão, da cadeira, mas ao mesmo tempo é importante que haja energia, que haja assim uma intenção clara de estar presente. Isto ajuda então a ter as costas direitas, ombros se calhar um pouco mais para trás, de forma a que a postura traduza a nossa postura interna, a nossa motivação para irmos atender a esta vida. E depois, se for confortável, podem fechar os olhos ou então fixando um ponto assim mais abaixo, à vossa frente, a 45 graus,
de forma a não prestar atenção assim a distrações visuais. E podemos começar por fazer 2 ou 3 respirações mais profundas, aproveitando para aliviar alguma tensão que esteja presente, aproveitando para permitir que o corpo se entregue um pouco mais à gravidade, com os pés bem em contacto com o chão, dando assim esta base, este enraizamento. Estes primeiros momentos, depois de cuidarmos da postura, cuidarmos da motivação, a motivação com que vamos notar a nossa experiência, estes primeiros instantes são quase como que um chegar a casa, quase como que chegar a este corpo, a esta casa que tantas vezes vivemos alheados, e agora vamos trazer a atenção mais ao corpo, mais às sensações do corpo. E a proposta da meditação não é tanto pensar ou fazer o que quer que seja, é mais sentir, é mais estar com as coisas tal como estão. Então vamos convidando a nossa atenção a vir em direção à respiração e podemos escolher notar a respiração na zona do corpo em que seja mais confortável para nós, em que seja também um lugar que sintamos que é seguro para nós notar. E lembrem-se que a qualquer momento, se sentirem muita agitação, se sentirem desconforto, podem sempre abrir os olhos, interromper a prática, voltar a sentir os pés bem assentes no chão. Então vamos o melhor que conseguirmos, tentando notar a nossa respiração no corpo, tentando manter uma continuidade de atenção nesta respiração, à medida que o ar entra, na inspiração, depois há uma pausa, depois na expiração o ar vai saindo, depois uma nova pausa e o ciclo recomeça. Vamos tentar convidar alguma curiosidade e interesse, quase como se estivéssemos a descobrir este corpo a respirar pela primeira vez. E provavelmente já notaram ao fim de alguns instantes de prática que a nossa atenção tem uma tendência para fugir para pensamentos, imagens, memórias, preocupações. E isto é o que a nossa mente faz a toda a hora. Isto é a natureza da nossa mente. Não vale a pena entrar em luta ou em resistência com este processo. Nem vale a pena achar que não conseguimos meditar, porque isto é a prática da meditação. Este permitir que a nossa mente se perca, se distraia, e depois surge então aquele momento em que voltamos a tomar consciência e voltamos a trazer a atenção ao corpo, com paciência, com gentileza, quase como quem está a guiar uma criança pela mão. E vamos respirando, notando o melhor que conseguirmos este corpo a respirar. Não necessitamos de controlar ou interferir na respiração. O corpo sabe exatamente como respirar. E a nossa atenção pode fugir 1, 2, 200 vezes, e 200 vezes com toda a paciência e gentileza, voltamos a convidar a atenção a regressar ao corpo e a notar a respiração.
Esta é a natureza da mente, perder-se e depois voltarmos a encontrar-nos, voltar a convidar a atenção ao corpo, porque o corpo fala-nos na linguagem do momento presente, enquanto que os pensamentos normalmente arrastam-nos para o passado ou para as preocupações que estão ainda por vir. Então, o território de experiência por excelência da meditação é o corpo. E para fazer esta vida mais consciente, este respirar chega. E vamos respirando. Vejam se é possível estar atento às sensações que a respiração vai provocando no corpo. Talvez notando na zona das narinas, à medida que o ar entra, à medida que o ar sai. Ou quem sabe talvez na zona do peito, notando a expansão e contração. Ou talvez ainda na zona da barriga, na zona do abdômen, notando também este movimento de expansão e contração. E sempre que a atenção se distrair, se perder, notem para onde foi a vossa atenção. Se foi um pensamento, reconheçam qual o pensamento, sem tentar elaborar ou perder muito tempo a notar o pensamento, só um simples reconhecimento e depois largamos o pensamento, deixamos-lo ir e convidamos a atenção de volta ao corpo, de volta à respiração. A proposta é, com esta prática, uma proposta de ir ao encontro da simplicidade, de irmos simplificando aquilo a que damos interesse, aquilo que notamos, poder ficar apenas com uma coisa, com a respiração. Nestes instantes finais desta pequena prática de meditação, gostava de lhes ler um pequeno poema de um autor que se chama David Whyte. Ele diz assim: Chega, estas poucas palavras chegam. Se não estas palavras, esta respiração. Se não esta respiração, este sentar aqui. Esta abertura à vida que nos recusamos outra e outra vez. Até agora. Até agora. E pouco e pouco, cada um no seu tempo, vamos terminando esta pequena prática de meditação, voltando a convidar algum movimento ao corpo, às mãos, aos pés. Quando se sentirem preparados, voltando a abrir os olhos, talvez olhando um pouco em redor, voltando a orientar-nos, voltando a olhar para as cores e as formas à nossa volta, e se calhar olhando para a realidade à nossa volta com outro olhar, com outra vivacidade, quem sabe. Eu gostava de partilhar aqui convosco alguns slides que me ajudam aqui a navegar neste tema. Deixem-me ver se eu consigo aqui partilhar. Uhum.
Ok. Então, ok. Então, o tema do nosso workshop tem este repto, tem este desafio, que é esta pergunta: porquê meditar? Eu falava há pouco que há esta motivação humana de todos nós, todos os seres humanos, de queremos estar bem, queremos ser felizes. Então, o que é que nos impede, no fundo, de podermos ter vidas mais satisfatórias, de sermos felizes, de conseguirmos, hum, de alguma forma, estar mais em contacto com sentido de realização, sentido de alegria, de viver? É um bocadinho aí que é o ponto de partida deste workshop, para podermos então perceber o porquê é que faz sentido encetar um caminho de autoconhecimento, que pode ser a meditação, pode ser outro, pode ser a psicoterapia, por exemplo, mas porquê é que faz sentido? Porquê é que faz sentido trazer mais consciência ao processo de estar vivo? Então nada como começarmos onde estamos. Eu tentei trazer uma estrutura para esta apresentação que é em 3 passos. No primeiro passo vou-te falar do diagnóstico, ou seja, vou tentar navegar um bocadinho com vocês de onde é que partimos, qual é que é o nosso ponto de partida como seres humanos, aquilo a que chamamos a condição humana. O que é isto da condição humana? Depois então a proposta para lidar com esta condição humana, a terapêutica, que pode ser a meditação, e depois então um prognóstico, que é o que é que podemos esperar caso nos proponhamos a um caminho de autoconhecimento, um caminho de evolução em todas as dimensões do ser humano. Então, começando aqui pelo diagnóstico, há uma série de aspectos que condicionam a nossa experiência. Eu vou tentar ser breve em cada um destes tópicos, porque eu preparei aqui uma apresentação muito ambiciosa, talvez, para o tempo que temos, mas vou tentar tocar em cada um destes aspectos, só para lhes passar esta ideia de como a forma como nos construímos, começando aqui pela nossa própria biologia, nem sempre é favorável. A termos vidas, como é que é dizer, a conseguirmos ter o discernimento para lidar com o sofrimento ou com os desafios da vida. Então, pegando aqui neste primeiro tópico da teoria dos 3 cérebros, o que é isto? Isto serve para relembrar que muitas vezes nós consideramos quase como que um produto acabado da evolução da vida na Terra, e a verdade é que nós estamos num processo de contínua evolução. E coabitam em nós, no nosso cérebro, na verdade, estruturas que algumas são muito antigas, que vêm desde o surgimento dos répteis, dos anfíbios, até outras mais recentes, mais sofisticadas. Então, há esta teoria que surgiu nos anos 70, 80, por Paul MacLean, que fala deste primeiro cérebro, que é o cérebro mais antigo, o cérebro reptiliano, que na verdade tem a ver com o tronco cerebral, com esta parte. Se imaginarmos que isto é a medula óssea, esta primeira parte, onde assenta a base do cérebro, o tronco cerebral, é aquilo que se refere por vezes, assim, de forma muito genérica, como o cérebro reptiliano. E esta estrutura do nosso cérebro continua a ser aquilo que nos ajuda a navegar pela vida, muito na perspectiva da sobrevivência, muito na perspectiva de ir atrás daquilo que são fontes de prazer e fugirmos ou lutarmos contra aquilo que são fontes de dor, de sofrimento. Então, para ter presente que existe isto na nossa constituição, na nossa estrutura, e que, e que tem um impacto brutal nas nossas vidas, tem um impacto mesmo muito grande, e muitos de nós ficamos por vezes reféns desta resposta que é muito forte, e é um condicionamento muito forte na nossa biologia. Depois, acima do cérebro reptiliano, temos o cérebro límbico, que é constituído por uma série de estruturas e que evoluíram mais tardiamente do que o cérebro reptiliano. Surgiram talvez, o cérebro reptiliano talvez há 500 milhões de anos, o cérebro dos mamíferos ou o cérebro límbico talvez há cerca de 80, 100 milhões de anos. E a inovação que este cérebro límbico trouxe foi a linguagem das emoções. As emoções como forma de modular as respostas do nosso sistema nervoso. Com o cérebro dos mamíferos surgiu também esta capacidade de vínculos, esta capacidade de maternagem,
esta ligação entre mães, entre os cuidadores e as crias, e portanto surgiu todo um novo universo de possibilidades ao alcance da vida na Terra. Mas que pode ser também um grande desafio. Este mundo das emoções, para a maior parte de nós, é um desafio muito grande e muitos de nós temos dificuldade em navegar na vida através das tempestades emocionais que por vezes nos tomam. Depois gostava de falar também já ia saltar para o negativity bias, mas faltou-me falar então da última estrutura do cérebro, que é o neocórtex. Se esta é a base, o tronco, o cérebro reptiliano, este o cérebro límbico, a parte que fica mais por cima, que fica aqui no nosso córtex pré-frontal, foi a estrutura que se evoluiu mais recentemente e é a estrutura mais sofisticada. Terá-se desenvolvido com os primatas, talvez há 2 milhões de anos atrás, e em particular nos últimos 100, 200 mil anos, com maior preponderância. Mas a verdade é que o nosso cérebro não é assim tão diferente dos caçadores-recoletores que viviam há 100 mil anos atrás ou há 50 mil anos atrás. E a verdade é que o nosso cérebro ainda não teve tempo para evoluir e adaptar-se à quantidade de estímulos em que vivemos nas nossas vidas, nas nossas culturas. Então é fácil por vezes ficarmos perdidos no meio de tanto estímulo, no meio de tanta distração. Depois temos um sistema nervoso autónomo que é responsável também por uma série de respostas que são maioritariamente inconscientes e destacam-se aqui 2 ramos nesse sistema nervoso. Um ramo que é o sistema simpático, o ramo simpático, que pode-se considerar no nosso sistema nervoso como o pedal de acelerador. Cada vez que percepcionamos algo que pode ser uma ameaça, surge assim uma ativação, o nosso coração começa a bater mais, a bombear mais sangue para os membros, a preparar uma resposta de luta ou de fuga. E isto pode acontecer no nosso dia a dia com coisas tão simples como, por exemplo, alguém que corta o nosso caminho no trânsito, alguém que nos apita, alguém que diz alguma coisa que nós não gostamos, ou às vezes até na forma como nos tratamos a nós mesmos. Às vezes, se calhar, um comentário que nós mesmos fazemos de autocrítica e que sentimos quase como com um ataque a nós mesmos e pode disparar esta resposta do nosso sistema nervoso de luta ou de fuga. Se calhar lá atrás esta resposta era muito útil e safou-nos, porque se calhar a vivermos na savana e a termos que fugir de predadores, de tigres, de leões, não havia muito tempo para, aliás, nem era muito útil pensar ou ficar a divagar acerca daquele perigo. O que interessava era responder assim muito rapidamente, ter uma resposta ou de luta ou de fuga. Se calhar na maior parte das situações que vivemos no dia a dia e que percepcionamos como ameaças, se calhar não é assim tão útil. Mas enfim, é com este sistema nervoso que todos nós temos que contar. E depois o outro ramo do nosso sistema nervoso, que é o ramo parasimpático, pode ser considerado quase como que, assim, de uma forma genérica, o pedal do travão. E este é o ramo que permite a resposta de relaxamento, é o que permite a autorregulação. E então, quando praticamos meditação ou atividades que ajudam a trazer unificação entre corpo e mente, normalmente estamos a trazer equilíbrio a estes 2 ramos do sistema nervoso. Estamos a inclinar um pouco mais para o lado do parasimpático, para o pedal do travão e para sair um bocadinho daquela ativação em que muitos de nós andamos. E o que é trágico é que com vidas tão estressantes que a maior parte de nós tem, há muitos de nós que têm dificuldade de sair deste estado de ativação permanente. Pode-se dizer que o nosso sistema nervoso é mesmo muito nervoso. E foi útil porque foi o que nos safou nesta corrente, nesta linha de evolução. Foram os mais nervosos, foram aqueles que tiveram mais despertos e mais alertas ao perigo e que reagiram mais rápido, que se safaram e que tiveram possibilidade de passar os genes adiante. Portanto, nós somos o resultado de uma linhagem em que o sistema nervoso que se adaptou mais ao meio foi este. Outro aspecto também a ter em conta, este negativity bias, ou a tendência para o enviesamento, para a negatividade. O que é que isto significa? Isto significa que nós damos mais atenção àquilo que não está bem do que àquilo que está bem. E mesmo em termos de memórias, aquilo que fica mais registado no nosso corpo e na nossa mente, normalmente
são experiências mais negativas. E mais uma vez isto tem uma razão de ser evolutiva, não é? Porque se calhar foram aqueles seres humanos que se lembraram de forma mais notória as experiências negativas, aqueles encontros se calhar com predadores e encontros em que estiveram em risco, foram os que se lembraram dessas experiências que tiveram a tendência para as evitar no futuro. E então existe esta tendência que já foi observada em termos de neurociência, como o nosso cérebro ressoa de uma forma muito intensa com as experiências negativas. E as positivas precisam mesmo de muito tempo, precisam de ser digeridas, saboreadas, para ter o mesmo impacto, para ter a mesma, ficar ancoradas no nosso corpo, na nossa mente. Depois temos outro aspecto que é o Default Mode Network, ou seja, a tendência natural da nossa mente. Quando dizem a alguém para não fazer nada, e se estiver mesmo sem fazer nada, o que os neurocientistas notaram ao colocar pessoas dentro daquelas máquinas, depois com aqueles sensores todos, e permite, aqueles sensores, aquelas máquinas permitem ver a atividade cerebral. O que os neurocientistas observaram foi que quando pediam às pessoas para não fazer nada, na verdade o nosso cérebro estava cheio de atividade e inexplicavelmente começava a acontecer muita coisa, muita atividade cerebral em várias zonas, várias estruturas diferentes do cérebro. Então notaram que o que acontecia é que o modo em que o nosso cérebro vai por defeito é um modo que tem muito a ver com a autorreferenciação. Ou seja, nós vamos muito para a história do eu. O eu no passado, vamos muito para as experiências que nos aconteceram no passado, tentar passar em revista o que é que correu bem, o que é que não correu tão bem, e depois passar em revista o futuro, o que é que pode vir a correr mal, tentar prever os cenários que podem ser menos benéficos para nós, mas é sempre uma narrativa muito em torno de eu, mim, meu. Um, Portanto, isto é um aspecto também a ter em conta, que a nossa mente, se não for habituada a ser treinada e a estar mais atenta, há uma tendência para navegarmos muito nesta história, que é muito em torno de eu, o que é que me aconteceu a mim, o que é que me poderá vir a acontecer a mim, e é muito enfadonho, porque é uma perspectiva tão estreita da realidade, não é? Porque nós somos apenas uma gota d'água num oceano mais vasto e por vezes estamos a perder a perspectiva do todo, da forma como as várias peças se encaixam. Outro aspecto a ter em conta é esta ligação entre corpo e mente, e na verdade quando falamos de corpo ou quando falamos de mente, estamos a falar de corpo-mente. São quase como dois aspectos indissociáveis da experiência de estar vivo. E um aspecto curioso é que algo que acontece no nosso corpo tem um impacto imediato na nossa mente e vice-versa. Por exemplo, nós estamos a meditar, estamos de olhos fechados e surge de repente uma imagem negativa de alguma coisa menos boa que nos aconteceu no passado, e de imediato aquela imagem pode trazer uma emoção, que por sua vez traz sensações no corpo, talvez assim um aperto, assim o estômago que fica às voltas. Então, isto para ilustrar um bocadinho como corpo e mente estão completamente ligados. E na verdade há aqui um fenómeno curioso também, que é o corpo não consegue distinguir a realidade do imaginário. E neste exemplo isto fica bastante claro. Apesar de aquela imagem ser algo que não está a acontecer neste momento, aqui e agora, o nosso corpo está a ter uma reação tal e qual como se estivesse a ser ameaçado, está a ter uma resposta fisiológica, quase como se estivesse perante aquela realidade. E já pensaram como tantos de nós passamos muito tempo em piloto automático e a entreter este lado da nossa experiência muito focado no pensamento, no percorrer o passado, à procura do que não correu tão bem, olhar para o futuro, e a verdade é que há um preço a pagar por essa mente não estar mais consciente, mais presente no aqui e agora. E o preço a pagar tem muito a ver com isto, com quando andamos a entreter mais essa narrativa do eu, e em particular os aspectos que damos mais destaque são os aspectos mais negativos, são aqueles aspectos em que ficamos mais aquém, em que achamos que não somos suficientemente bons, e isso tem um preço a pagar, porque isso tem um impacto no nosso corpo, na nossa fisiologia. Então este é assim um apanhado que gostava de lhes trazer em termos de condicionamento biológico.
Depois temos a outra faceta que tem mais a ver com a nossa psique, com o aspecto mais psicológico. E também aqui há vários fatores na forma como o ser humano se organiza e evolui, que podem ser fatores de dificuldade e fatores que trazem intrinsecamente à condição humana a experiência de vulnerabilidade e de sofrimento. Então é preciso ter em conta que nós, à medida que nos vamos desenvolvendo, à medida que. E o desenvolvimento do ser humano, pelo menos na psicoterapia que eu estudei, a psicoterapia corporal em biossíntese, concebe o ser humano, o início da sua existência, no momento antes da sua concepção, porque a própria intenção que é levada por aquele homem, aquela mulher, àquele ato, podem de alguma forma já construir, já podem contribuir para o campo de intenção daquela vida que está ali a surgir, daquele ser vivo. E depois, ao longo de toda a gestação, ao longo de toda a nossa infância, ao longo da adolescência, existem várias etapas de desenvolvimento que representam também janelas de oportunidade, em que é importante haver determinados estímulos e é importante também haver uma certa sintonia dos nossos cuidadores em relação a certas necessidades. E quando falo aqui de necessidades, falo de necessidade de segurança, necessidade até de autorregulação nos primeiros tempos depois de nós nascermos. É importante que, por exemplo, o nosso cuidador, em particular o cuidador, a nossa mãe, ou a pessoa que desempenha esse papel de maternagem, figura que presta a maternagem, não necessariamente tem que ser uma mulher, mas é importante que essa figura esteja sintonizada com as necessidades do bebê, para que de alguma forma o próprio sistema nervoso do cuidador possa ajudar o sistema nervoso do bebê a autorregular-se. E, e é uma realidade que um ser humano que não seja tocado, que não tenha vínculo nos primeiros tempos de vida, acaba por o sistema nervoso não se desenvolver e acaba por morrer mesmo. Então há aqui etapas de desenvolvimento que precisam de ser atendidas com determinadas necessidades. Depois, um pouco mais adiante, a necessidade de autonomia, a necessidade de colocar os próprios limites, a necessidade de exploração, a necessidade de justiça e por aí fora. Vamos progredindo para necessidades cada vez mais complexas no nosso desenvolvimento. E a verdade do que acontece é que, por mais conscientes, por mais ternos que sejam os nossos cuidadores, por mais favorável que seja o nosso ambiente de desenvolvimento, há sempre desintonia, há sempre desencontros que levam a que tenhamos todos traumas de desenvolvimento. E isto é uma coisa que é transversal a todos os seres humanos. Aquilo que por vezes é referido como neuroses ou como dificuldade, vulnerabilidade, aspectos da nossa experiência em que sentimos dificuldade. Isto é uma experiência que é partilhada por todos nós. Portanto, traumas de desenvolvimento é algo que é completamente transversal à condição humana. Depois temos também outro tipo de trauma que se pode surgir, que é um trauma mais pontual, que é o chamado trauma de choque. Pode acontecer em circunstâncias muito específicas. Existem traumas que são assim mais conhecidos por todas as pessoas, por exemplo, os traumas de guerra, os traumas de violação, traumas de violência física, violência psicológica, mas na verdade não precisam de ser coisas assim tão impactantes. Para ser um trauma de choque, o que define um trauma não é tanto o episódio em si, porque o trauma não está no episódio, e aquele episódio pode ter um impacto muito grande e provocar trauma numa determinada pessoa, mas noutra pessoa, se o seu sistema nervoso tiver resiliência e tiver a capacidade de integrar aquele acontecimento, aquilo não representa qualquer tipo de trauma e até pode aumentar a sua resiliência. Portanto, o que determina se aquela experiência vai ser um fator de trauma tem mais a ver com se para aquele sistema nervoso, para aquela pessoa foi rápido demais, foi intenso demais, foi cedo demais, talvez, no seu desenvolvimento. E isso é que vai determinar se aquela experiência deixou ali uma marca, deixou ali uma ferida na nossa psique. E depois outro aspecto que eu acho fantástico e que tenho vindo a descobrir cada vez mais com curiosidade e assim até com algum encantamento
na prática da meditação é esta natureza multifacetada da nossa mente, da forma como nós nos organizamos. É quase como se tivéssemos dentro de nós assim uma multidão de facetas que vão surgindo de forma muito dinâmica, consoante o contexto em que estamos, consoante a pessoa com quem estamos a interagir. Então são facetas que umas podem ser mais evoluídas, mais amadurecidas, outras se calhar mais regredidas, mais fragilizadas, mais magoadas, mais regredidas, mais lá atrás. E a verdade é que cada uma dessas facetas traz consigo uma necessidade a ser atendida. E o que resulta muitas vezes é que a experiência de sofrimento resulta de haverem várias facetas que estão ali a surgir e que têm necessidades que são por vezes contraditórias e fazem com que sintamos que há quase como uma divisão dentro de nós, sentimos-nos puxados para um lado e para o outro. Tentar dar-lhes um exemplo. Sim, um exemplo concreto. Imagina que eu tenho uma discussão muito grande com a minha mãe e surge-me assim muita raiva porque ela não respeitou a minha vontade, queria fazer qualquer coisa na minha vida e ela não me respeitou e então tivemos uma discussão muito grande e acabei por se calhar explodir e ter assim uma reação assim um bocadinho mais acesa. Depois o que me surgiu mais tarde foi uma sensação de culpa, fico-me a sentir mal porque não devia ter feito aquilo. E aqui neste cenário que estou aqui a trazer, podem estar envolvidas duas facetas da nossa psique. Uma faceta, se calhar, muito ligada com esta necessidade de autonomia, de podermos ter a nossa voz no mundo, de termos direito a fazer o nosso caminho e de ser respeitados pelos nossos cuidadores. Então, essa necessidade de autonomia que estava a ser desrespeitada e daí surgir essa raiva, essa resposta de mobilização para repor um limite que estava a precisar de ser reposto, mas depois ao mesmo tempo surge esta outra faceta, se calhar mais ligada com o vínculo, com esta relação amorosa que nós temos com o nosso cuidador, e este é um vínculo muito forte, porque em determinada altura da nossa vida representou a nossa própria sobrevivência. Então, o ir contra esse vínculo, de alguma forma discutirmos, é quase como se estivéssemos ali a pôr um bocado em causa aquela necessidade de vínculo, de amor, de respeito por aquele cuidador. Então pode surgir este conflito que traz assim quase como que uma dificuldade porque não percebemos muito bem onde é que ficamos. Então, mas é legítimo esta raiva que estou a sentir? É legítimo expressar esta raiva, mobilizar-me a partir desta raiva? Ou se calhar esta culpa está-me a dizer que não devia ter feito isto e que devia era acatar o que os meus pais estão a dizer? E isto é apenas um exemplo de como esta nossa natureza multifacetada pode às vezes ser muito difícil de navegar. E o que tenho vindo a descobrir é que com a prática da meditação tem-me ajudado a aclarar a minha experiência, ao trazer esta atenção que nota ao corpo, às emoções, e depois a notar que imagens surgem, que conteúdos surgem. De alguma forma vou começando a desembrulhar aquele novelo destas facetas e perceber que faceta é que está a emergir a cada momento e se calhar até ter um pouco mais de discernimento e de compaixão por essas facetas para honrar essas necessidades que estão ali em causa, que são necessidades que são legítimas e que precisam de ser vistas, precisam de ser validadas. Então isto é um dos aspectos que me tem fascinado muitíssimo e que me levam mesmo a pensar que nós somos assim, uma coisa, assim, uma construção, assim, algo muito complexo. Somos assim uma coisa difícil de pôr por palavras, quase como se fôssemos uma multidão de facetas, quase como que assim um espectro de perspectivas sobre a vida, de sentires, assim uma panóplia de sentires, assim quase como uma palete de cores. E a imagem que nós temos de nós é, sem dúvida, fica muito aquém da complexidade que nós somos e da riqueza que nós somos também. Então, passando adiante, chegamos aqui aos condicionamentos existenciais.
Eu aqui gostava de falar um bocadinho sobre o que é algo que nos distingue dos restantes seres vivos, pelo menos tanto quanto seja dado a perceber, que é esta capacidade de autoconsciência que o ser humano tem e que é fantástico porque traz esta capacidade de liberdade, traz esta liberdade de nos questionarmos a nós mesmos e de percebermos que temos um passado e que temos um futuro e que podemos ter uma autoria na nossa vida e temos impacto neste trajeto que vamos percorrendo desde o início até ao fim, mas ao mesmo tempo também há um preço a pagar por esta autoconsciência. Por um lado, porque esta autoconsciência por um lado ajuda, traz-nos este notar que com cada escolha que nós tomamos, em cada encruzilhada da vida em que há vários caminhos possíveis, ao escolhermos um caminho, nesse momento estamos a descartar toda uma panóplia de caminhos possíveis. E parece que há assim há um lado nosso que pode ser assim uma coisa mais inconsciente, mais lá por baixo, mas há assim, existencialmente, há qualquer coisa em nós que se angustia, que aspira, que anseia por se experimentar em todos aqueles caminhos e fica a questionar-se, quem sabe, o que é que a vida teria sido através de todos aqueles caminhos. Então, com cada escolha vem também este questionar, este ansiar por perceber o que é que teria sido a minha vida por outros caminhos. Por outro lado, também esta autoconsciência traz esta compreensão de que somos um ser finito, que nascemos, tivemos um início, temos aqui um trajeto e vamos ter um fim também. E se calhar somos o único ser vivo que tem esta compreensão. Tanto quanto saibamos, não há mais nenhum ser que saiba que vai morrer e que se inquiete com este medo da morte. E a nossa cultura é muito hábil em esconder esta realidade de que todos temos um fim, de que esta jornada tem uma data de expiração. E isto parece que é varrido assim para baixo do tapete, o que não ajuda mesmo nada às coisas, porque eu acho que aprender a estar em paz com este não saber o que vem com a morte, este aprender a morrer, é de certa forma aprender a viver também. Nós, enquanto não estivermos em contacto com esta possibilidade de que temos um fim e de que é assim que as coisas funcionam, não vamos conseguir experienciar a vida de forma intensa e de forma verdadeiramente em contacto, verdadeiramente genuína. Então este medo da morte é aquilo que os psicólogos dizem que está assim na base de todas as neuroses. Existe uma série de medos que se agitam em nós, mas por baixo de todos esses medos está este grande medo da morte. Por vezes pode estar mascarado de uma forma ou de outra, mas enfim, é algo que nos atormenta mais ou menos inconscientemente. E depois, não querendo alongar muito mais com estes condicionamentos todos, há um impacto também, sem dúvida, incontornável, que é o da nossa realidade, da nossa cultura, da sociedade e da economia em que nos inserimos. O tomarmos consciência de todas as injustiças, todas as assimetrias, desigualdades, xenofobias, preconceitos que estruturam o nosso mundo, isto deixa uma marca em nós. Isto, sem dúvida, que contribui também para o quinhão deste fardo de sofrimento na condição humana. E parece-me que, não sei se acontece com vocês, mas comigo pelo menos eu dou muitas vezes a pressentir que podíamos fazer melhor como espécie, como civilização, tínhamos, tínhamos capacidade de conseguir já fazer melhor. Parece que os nossos avanços científicos e tecnológicos de alguma forma não foram acompanhados por igual desenvolvimento ético, igual desenvolvimento de inteligência emocional, de cuidado pela vida, de cuidado pelo outro ser humano, cuidado também pela natureza. Isso leva-me aqui a esta desconexão da natureza, que nos traz também, é uma fonte de muito sofrimento. Depois a desconexão da tribo no sentido em que o ser humano é um animal gregário e nutre-se nos vínculos, na ligação com outras pessoas. E quantos de nós é que não vivem vidas
mais ou menos solitárias, ou em modelos de família que às vezes são duas, três pessoas, e, e se calhar o ser humano não foi propriamente, pelo menos do ponto de vista evolutivo, não evoluiu propriamente para viver assim tão isolado. Hum, há aquele, há aquele ditado que diz que é preciso toda uma tribo para educar uma criança, não é? E eu acho que faz todo o sentido, porque pôr hum, esta, esta necessidade de ir ao encontro, de nutrir todas as necessidades de um ser vivo, de uma criança, à medida que vai crescendo, apenas num ou dois cuidadores, é muito peso, é muita pressão e é difícil só uma ou duas pessoas atenderem a todas aquelas necessidades. Então, penso que esta forma como nos organizamos em termos de sociedade, que nos leva a estarmos cada vez mais isolados, cada vez mais desconectados uns dos outros, pode ser também uma fonte de alguma dificuldade, de alguma alienação, de algum sofrimento, sem dúvida. Então, depois de fazer este primeiro diagnóstico do que é a condição humana, aquilo que gostava que ficasse presente é que existe toda uma série de aspectos que contribuem para que a experiência de dificuldade, de vulnerabilidade e de momentos de sofrimento não é algo que não deveria acontecer nas nossas vidas, é algo que faz parte. Isto de estarmos vivos, podemos não nos recordar de ter assinado este contrato quando nascemos, mas isto de estarmos vivos, de vez em quando vai trazer sofrimento, vai trazer vulnerabilidade e faz mesmo parte. Isto é a condição humana. Então, era isso um pouco que eu gostava de deixar neste primeiro aspecto em que trilhei este caminho de condição humana. Então, o que fazer com toda esta dificuldade, com todos estes aspectos que nos conduzem para experiências às vezes menos satisfatórias da vida? Em primeiro lugar, ajuda muito a aceitar que o sofrimento faz parte da vida. Porque enquanto estivermos em luta e achar que sofrimento não combina com vida, ou achar que sofrimento é algo que não deveria estar presente na minha vida e que quero lutar contra isso, hum, não é muito benéfico. E, aliás, o que está mais que comprovado é que um certo nível de sofrimento ou de stress até pode ser um estímulo para crescermos, para nos transformarmos, para irmos à procura de algo mais satisfatório para as nossas vidas. É claro que tem que ser um certo nível. Se estivermos a falar de um nível muito grande de sofrimento, é difícil ganhar perspectiva, é difícil sequer atender às necessidades mais básicas. Por isso, quando falo aqui de um certo nível de sofrimento, é se calhar um certo nível de insatisfação, de inquietação. E depois o que é a proposta com este caminho da meditação, mas que é transversal também a outras propostas, seja psicoterapia, sejam outros caminhos de autoconhecimento, é trazer tomada de consciência. Eu acho que é o primeiro passo para conseguir lidar com o sofrimento, é esta tomada de consciência, é reconhecer as coisas tal como estão, é fazer um movimento, por vezes contraintuitivo, e que se calhar para muitos de nós, eu falo por mim, se calhar até tomar contacto com este meio da meditação e da psicoterapia, para mim não era minimamente intuitivo quando estava a passar por uma experiência de dificuldade, levar a minha atenção a essa experiência e atender esse sofrimento, notar o que é que estava ali presente. Porque, como já vimos lá atrás, nesta exposição, toda a nossa biologia nos empurra para fugir do sofrimento, ou para lutar contra o sofrimento, ou para ir atrás de prazer, ou para lutar ou para fugir. São as reações mais básicas de sobrevivência. E este kit de sobrevivência é mais do que suficiente para irmos navegando pela vida, mas a verdade é que se queremos ter vidas mais satisfatórias, vidas mais plenas, vidas em que tentamos apontar cada vez mais para o nosso potencial, é limitado e é preciso mais do que isto. Então, o que a meditação propõe é uma proposta do caminho do meio. O caminho do meio foi apontado por um senhor há 2500 anos atrás, a quem chamaram o Buda, e ele passou uma boa parte da sua vida
numa vida de luxo, a viver num palácio. Ele era um príncipe, vivia num palácio com todos os luxos, todas as abundâncias, e, e depois numa outra fase da sua vida em que se propôs a ir em busca num caminho de espiritualidade para tentar compreender um pouco mais a natureza da condição humana e do sofrimento. Ele tentou o oposto do viver no prazer, então ele foi para práticas ascéticas, de mortificação do corpo, e percebeu que também nem o caminho do ir só para o prazer, nem o caminho de negar o corpo, negar o sofrimento, nenhuma destas dualidades funciona. Então o que ele descobriu foi que há um caminho do meio em que nós podemos ir ao encontro da nossa experiência e atender a todo o espectro da nossa experiência. Não só os aspectos que estão agradáveis, mas os aspectos também difíceis e desagradáveis da nossa experiência. Perdão. E é muito a proposta da meditação, de ir ao encontro, notar o que é que está presente. Então há um treino de atenção aqui envolvido na prática da meditação. Vamos começar a treinar a nossa atenção a estar mais presente. E a proposta é muito simples. Sem dúvida que é simples, mas é das coisas mais difíceis a que um ser humano se pode propor. Não sei se notaram como ao fim de alguns segundos, às vezes bastava um segundo, estávamos a notar a respiração e de repente, puf, já estamos perdidos num pensamento, numa história, numa imaginação, numa imagem. E isto é, no fundo, estamos a tentar criar aqui um hábito novo de estarmos mais presentes, porque o hábito mais forte é aquele de, como já vimos lá atrás, também é a história do eu, de estarmos perdidos a navegar em pensamentos naquela maionese. Então aquilo que estamos a propor-nos com este treino de atenção não é algo que seja necessariamente fácil e que requer ao início alguma paciência, alguma gentileza também. E para além deste treino de atenção, a prática da meditação é também um treino de atitudes, é um treino de ir aprendendo a reconhecer a causalidade do que promove felicidade na nossa experiência e aquilo que promove mais sofrimento. A meditação ensina-nos, de alguma forma, a lidar com o sofrimento sem necessariamente termos que fingir que ele não está lá, reprimi-lo, suprimi-lo, entrar em luta ou em resistência. Isto faz-me lembrar um conto budista, que é o conto da segunda flecha. Então, o conto diz que a determinada altura há um homem que está num campo de batalha e que leva com uma flecha. E esta flecha representa o sofrimento da vida e estarmos vivos, estarmos neste campo de batalha que é a vida, traz esta inevitabilidade. De vez em quando levamos com uma flecha e isto é inevitável, é incontornável. E depois, este homem, ao levar com esta primeira flecha, começou a indignar-se e começou a achar que como é que é possível, então, mas quem é que ousou disparar esta flecha, como é que foi possível? E então começou ali a inquietar-se com toda aquela situação e como é que me foram fazer isto e sou sempre a mesma coisa, ponho-me nestas situações. Não sei se reconhecem este cenário, se lhes soa assim familiar. E na verdade o que está a acontecer é que é a pessoa que está a adicionar a segunda e a terceira e a quarta e a quinta flecha. A primeira é opcional, mas as seguintes já há algum nível de liberdade e algum nível de escolha. E é esta a proposta da meditação, é descobrirmos que nós com a primeira flecha conseguimos, na maior parte das vezes, conseguimos lidar. E não necessariamente temos que ir acrescentar as flechas seguintes. E ensina-nos também a não ir para o outro extremo, que é lidar com a dificuldade, trocando-a pelo prazer, indo buscar experiências de prazer, seja através de comida, bebida, relações, entretenimento. Enfim, a nossa cultura está cheia de possibilidades para nos oferecem assim um bocadinho de prazer, um bocadinho de distração, para não termos que lidar com o desconforto. E o que isso nos está a roubar é a possibilidade de crescermos, a possibilidade de usarmos o próprio sofrimento e o próprio desconforto como pedra para o nosso caminho de desenvolvimento pessoal. E por fim chegamos ao final aqui desta apresentação
com o prognóstico. O prognóstico, onde é que nos pode levar este caminho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Bom, eu penso que este caminho, para já não é um caminho em linha reta, nem é um caminho sempre em ascensão. Eu acho que a imagem que melhor descreve este caminho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal é mais uma espiral, porque nós, à medida que vamos progredindo, na verdade, a vida vai nos convidando a ir passando novamente pelos mesmos temas. Aqueles sítios onde ainda temos dificuldades, seja numa relação com um familiar, seja no trabalho, seja na forma como nos colocamos perante determinada situação, a vida vai constantemente estar a trazer-nos essa situação e vai-nos estar a colocar a pergunta: como é que me vou relacionar com isto? A partir de que faceta, a partir de que lado da minha experiência é que eu me vou relacionar com isto que me está a acontecer? Que atitude é que eu vou trazer a isto? Então esta ideia de espiral de crescimento, e cada vez que vamos passar pelos mesmos temas, na verdade já somos uma pessoa ligeiramente diferente. E se calhar vamos cair em várias vezes e vamos passar várias vezes pelo mesmo tema e vamos cair nos mesmos hábitos, nos mesmos padrões que já não nos servem, mas se calhar com alguma persistência neste caminho de desenvolvimento e de autoconhecimento, vamos percebendo que a pouco e pouco vai surgindo esta possibilidade de uma abertura maior à vida, de trazermos mais as qualidades do coração, de sermos mais ternos connosco e com os outros e descobrirmos que há muita simplicidade, há muita abundância na experiência de simplicidade. Isto é algo que eu tenho vindo a descobrir muito com a meditação, como ao esvaziar-me de todos aqueles estímulos, de toda aquela agitação, todos aqueles pensamentos, ao não dar, e quando digo esvaziar-me é só simplesmente não dar tanta a minha atenção a todo esse lado da minha experiência. E o que descubro é que quando consigo abrir mão, que nem sempre é fácil, quando consigo abrir mão desses aspectos da minha experiência que não estão a promover mais clareza, mais sabedoria, o que surge é uma liberdade, é a liberdade de poder estar numa experiência de contentamento com as coisas tal como estão. É uma experiência de apaziguamento com a vida, pelo menos naquele momento, momento a momento. E isso traz assim um certo apaziguamento. E chegamos assim ao fim da parte expositiva do workshop. Espero que estejam ainda todos aqui comigo. Ainda estão todos acordados. Não sei se isto fez algum sentido, se gostava de abrir aqui agora um espaço para também para perguntas, para comentários, mas antes disso, ainda antes de abrir esse espaço, gostava só de ler aqui um poema que fala um bocadinho sobre este caminho, esta espiral de crescimento, esta possibilidade de caminho de autoconhecimento. Então é de uma autora que se chama Portia Nelson e o texto chama-se Autobiografia em 5 pequenos capítulos. Capítulo 1. Ando pela rua. Há um grande buraco no passeio. Caio. Estou perdido. Completamente desamparado. A culpa não é minha. Leva-me uma eternidade para conseguir sair. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Há um grande buraco no passeio. Faço de conta que não o vejo. Caio outra vez. Nem acredito que estou no mesmo sítio. Mas a culpa não é minha. Continuo a demorar imenso tempo para sair. Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Há um grande buraco no passeio. Vejo que está lá. Continuo a cair. É um hábito. Os meus olhos estão abertos. Sei onde estou. A culpa é minha. Saio imediatamente. Capítulo 4. Ando pela mesma rua. Há um grande buraco no passeio. Contorno-o. Capítulo 5. Vou por outra rua. Então acho que isto é uma excelente metáfora para aquilo que eu falava há pouco, este caminho de autoconhecimento e de progressão, na forma como vamos compreendendo a nossa vulnerabilidade e que vamos acolhendo cada vez mais esta vulnerabilidade e vamos que se calhar conseguindo relacionar-nos com a vida a partir de um lado mais externo, cada vez mais com maior sabedoria,
Sabedoria no sentido de perceber o que é promotor de sofrimento e o que não é, nesse aspecto. Então agora gostava de abrir então um espaço para alguém que queira colocar uma questão. Podem colocar por escrito ou podem ligar o vosso áudio e falar simplesmente. Estava a ver aqui que alguém já colocou aqui uma questão. Viver o presente quando temos um problema em mão não é adiar a resolução do problema? Eu diria que não. Independentemente de qual seja o problema que temos em mãos, e independentemente desse problema requerer ou não a nossa ação, e antes de ainda de percebermos qual é que é a ação mais hábil, mais apropriada, parece-me que tem que haver um momento de tomada de consciência, sem aquele momento de reconhecer onde é que estamos, sem percebermos ao certo os factos da nossa realidade, sem haver este reconhecimento do que é que está presente, de vários aspectos do que é que está presente. E quando digo os vários aspectos, é notarmos não só o que pensamos acerca do problema, mas o que sentimos também acerca do problema. Às vezes até que facetas é que estão aqui em jogo, muitas vezes são contraditórias, mas eu diria que é necessário haver esta tomada de consciência, e esta tomada de consciência não é feita noutro momento que não no aqui e agora, é sempre no momento presente. Podemos debruçar-nos sobre o passado, sobre a nossa experiência, sobre o que aconteceu no passado, mas a verdade é que não garantidamente aquilo que temos para lidar agora no momento presente é exatamente igual ao que experienciámos no passado. Então eu diria que é necessário sempre este momento de reconhecimento, este passo de aceitação, mas não é uma aceitação no sentido de resignação, é uma aceitação no sentido de reconhecer as coisas tal como são, não como gostaríamos que fossem, não como tantas vezes tentamos hum, encaixar-nos dentro de caixinhas, ou queremos pegar na nossa vida e encaixá-la dentro do que são os nossos planos e expectativas, mas ter assim uma postura de transparência, quase até de espírito científico, para ir ao encontro da realidade tal como está e poder ser honesto e notar o que é que está presente, o que é que está aqui a acontecer. E para isso o treino de meditação ajuda mesmo bastante a fazer esse ensaio, esse exercício. A partir de que idade podemos ou devemos iniciar a meditação? Qual a idade ou fase para a poder usar em crianças? Eu não tenho muita experiência com meditação com crianças, mas algo que me parece que faz todo o sentido é para já não forçar nada. Sejam crianças, sejam adolescentes, sejam adultos, este tipo de práticas não é o tipo de práticas que faça sentido forçar as pessoas. E às vezes temos aquele entusiasmo inicial e notamos que aquilo está a ser muito bom para nós, muito benéfico, e temos assim a tendência de querer que a outra pessoa passe pela experiência para ver como isto é tão bom, isto é fantástico, experimenta a meditação, mas a verdade é que se calhar estamos a roubar o timing certo àquela pessoa e se calhar se resultou tão bem para nós foi porque descobrimos a meditação na altura certa e porque valorizámos, porque sem valorizar a meditação dificilmente vamos ter a motivação para persistir, enfim, para ir lidando com os aspectos menos fáceis deste caminho. Mas respondendo à questão, eu sei que há práticas de meditação para crianças logo sei lá, desde a escola primária, há escolas até com projetos piloto em que têm práticas contemplativas para crianças, mas claro que muito adaptadas, muito com brincadeira, muito às vezes até com movimento, porque é difícil às vezes conseguir que a criança se sente e que fique estática. Isso às vezes é um mito também que existe em torno da meditação, que é de que para meditar só há uma postura e que temos de estar sempre quietos e que temos de estar
nesta postura estática. Não é verdade, porque meditar é cultivar tomada de consciência e nós podemos estar conscientes mesmo quando estamos em movimento, quando estamos à espera do elevador, quando estamos na fila do supermercado. É claro que quando nos sentamos para meditar, criamos ali um contexto e umas condições mais benéficas a irmos ao encontro da nossa experiência, com menos distrações, menos possibilidade de distração. Mas sim, é possível um, propiciar este tipo de práticas a crianças logo desde a infância, se calhar desde os 6, 7, 8 anos, à altura em que vão para a escola, mas com práticas muito adaptadas. São diferentes assim do tipo de prática que eu os guiei há pouco. É mais com brincadeira, assim, notar o corpo, a ver o corpo, se calhar, por exemplo, um exercício que é colocarem um boneco, colocar a criança deitada e depois-lhe um boneco em cima da barriga e ver a forma como o boneco sobe e desce à medida que vão notando a respiração. Enfim, tem que ser assim com um contexto muito adaptado às crianças. Estava aqui também uma questão, como encaixar a meditação de forma diária, de manhã ou à noite? Bem, isto depende, nós somos todos muito diferentes. É interessante experimentarmos e percebermos o que é que funciona connosco. Há pessoas que têm muita energia de manhã, há pessoas que têm mais energia ao fim do dia, então é importante quando vamos meditar termos uma certa vitalidade, porque se estivermos a ir mais para a sonolência, vamos nos deixar dormir e não vamos conseguir notar a nossa experiência. Por isso eu diria que ajuda a encontrar uma hora do dia em que estão com mais energia, estão mais atentos. É uma questão de experimentarem. Há pessoas que eu dou-me muito bem com a prática de manhã, assim que me levanto, faço algum exercício físico, alguns movimentos, bebo um copo de água e ainda em jejum faço a minha prática de meditação. Mas depois há pessoas que se dão muito bem com práticas a meio do dia, práticas ao fim do dia, ajuda-lhes também assim, quase como se estivessem assim a processar e a digerir a experiência do dia que passou e ajuda-as até a ter um sono mais profundo, mais pacífico. Quando ganhamos consciência do ser, como lidamos com pessoas que ainda não ganharam nem estão preparados para tomar essa consciência? Pois isto é assim um grande desafio, sem dúvida. Há quem diga até que o grande teste, se queres avaliar o teu progresso no teu caminho espiritual, vai passar tempo com a tua família, é o que costumam dizer, porque normalmente são os familiares que são os, não necessariamente tem que ser assim, mas muitas vezes são os nossos familiares que são assim, às vezes a fonte de grande desafio e de grande vulnerabilidade, porque é na relação que surge a vulnerabilidade, é na relação que surge a outra pessoa a tocar-nos, às vezes inadvertidamente nas nossas feridas, nos nossos traumas. Então, como lidar com pessoas que não estão neste caminho de quererem conhecer-se e de quererem ser mais responsáveis também pela sua história? Eu diria que com muita compaixão, com muita compreensão e, na medida do possível, com muita compaixão. E percebendo que aquela pessoa tem o seu próprio caminho e que nós não podemos fazer o caminho por ela. Por mais que possamos, às vezes, aconselhar algo que sintamos que pode ser benéfico, nós não podemos fazer o caminho pela pessoa. A verdade é essa. Podemos sugerir, podemos apontar coisas e, na verdade, eu acho que, pela minha experiência, funciona mais hum, através da observação. As pessoas têm tendência a ganhar alguma curiosidade quando notam que algo em nós está diferente, algo em nós mudou, algo em nós permite lidar com a vida de uma forma, se calhar, mais presente, mais benéfica. E as pessoas às vezes interessam-se e surge essa curiosidade, e então aí pode ser uma porta de entrada para essa pessoa querer tomar essa consciência também. O que é que temos aqui mais? O grau de autoconhecimento que temos de nós é fundamental para a meditação. Ahm, Como é que eu ia te responder? Na minha perspectiva, depende do que é que entendemos por autoconhecimento. Ahm,
Eu acho que ajuda conhecermos o território da nossa experiência, e quando digo território da nossa experiência é conhecer as nossas feridas, conhecer onde é que são os pontos da nossa vulnerabilidade, conhecer os temas, os aspectos, os contextos que nos ativam, hum, enfim, que despletam a nossa vulnerabilidade. Se estamos a falar desse tipo de autoconhecimento, sim, sem dúvida que ajuda bastante. Não é fundamental e podemos começar exatamente onde estamos. Não precisamos de ser iluminados ou de já ter feito psicoterapia para começarmos a meditar. Aliás, já estava a referir há pouco que crianças com 5, 6, 7, 8 anos podem começar a meditar, e a meditação, só pelo treino da atenção, só pela capacidade que tem de gestão emocional e de inteligência emocional que traz, por si só já é fantástico. E depois o autoconhecimento é quase como que uma consequência, é quase como que algo que vem como resultado deste processo, mas não é um fator, não é um pré-requisito, não é algo que sentimos que não nos conhecemos de todo. Podemos perfeitamente, aliás, eu acho que eu aconselho vivamente, caso haja essa curiosidade e sintam que não se conhecem, de começar um caminho com meditação, com a psicoterapia, enfim, com algo, quer que seja assim um caminho de desenvolvimento, de autoconhecimento. Meditação. Esta palavra não é alvo de preconceito. Sinto que as pessoas mostram um certo ceticismo quando falo nisso. O que pensa? Eu também noto muito isso. Eu acho que nos últimos tempos o panorama começou a mudar um pouco. Sem dúvida que, principalmente no que toca à meditação mindfulness, porque a meditação mindfulness começou a ser introduzida nos anos 70 no contexto clínico, e em particular no programa de redução de ansiedade e de stress, e a partir dos anos 80 começou a haver uma grande quantidade de estudos científicos em torno da meditação, em torno dos benefícios. E então o que se começou a ver, e hoje em dia já há centenas ou milhares, já há largas milhares de estudos científicos a apontar os benefícios da meditação. E então o que a presença de todos esses estudos trouxe foi uma maior aceitação, e hoje em dia, pelo menos quando se fala de meditação mindfulness, há assim uma maior aceitação, há assim menos preconceito, mas para algumas pessoas ainda continua a ser assim uma coisa muito esotérica, assim uma coisa muito ligada ao orientalismo, coisas assim do género. Há pessoas que eu digo-lhes que oriento práticas de meditação e basta olhar para a cara delas e imagino que elas estão a imaginar-me a sentar-me num tapete voador e a sair pela janela fora, assim, a ir em direção ao topo da montanha, qualquer coisa assim do género. Mas tem a ver só com desconhecimento, e há muitos mitos em torno da meditação, há assim muitas ideias pré-concebidas, ideias erradas do que é a meditação. Mas eu diria, pessoalmente, o que eu acho é que nunca, numa outra época da humanidade, fez tanta falta a meditação como hoje em dia. Nós, em nenhuma outra época, vivemos em tempos tão acelerados, com tantos estímulos, com tantas demandas, com um mundo tão promotor de sofrimento, em alguns aspectos, diria. E com os desafios que temos pela frente, cada vez mais, eu diria que nunca em outros momentos da humanidade fez tanta falta haver esta tomada de consciência e haver tomarmos este caminho de responsabilidade e de autoria e de cuidarmos da nossa história, cuidarmos das nossas feridas e de começarmos a relacionar-nos com a vida de uma forma diferente, mais responsável, mais a partir do empoderamento, mais de sermos responsáveis pelo nosso próprio caminho. E a meditação pode ser uma forma fantástica de o fazermos. Eu gostava de referir que tenho algumas atividades de meditação que podem consultar no site. Provavelmente terão visto, porque para se inscrever no workshop
tinham que ir ao site compassivamente.pt e então vou anunciando algumas práticas. Tenho 2 grupos de prática semanal, prática orientada, prática guiada, online, à segunda, à hora do almoço, à 1, e depois à quinta-feira, às 19 horas. E são bem-vindos a aparecer, a fazer as práticas connosco. De vez em quando tenho formações, cursos também. E para além de instrutor de mindfulness, sou também psicoterapeuta corporal. Se lhes fizer sentido começar um processo psicoterapêutico, também enviem-me uma mensagem e podemos falar um bocadinho sobre isso, explicar-lhes como é que isso pode acontecer. Perdão. E estejam à vontade a qualquer altura também para me contactar, já têm os meus contactos, alguma questão, alguma dúvida. E estava a ver aqui mais uma questão. Alguma técnica de mindfulness que aconselha para quem quer na rotina do dia a dia estar mais presente e não tanto a vaguear nos pensamentos? E isto é a nossa experiência partilhada da maior parte de nós, de estarmos perdidos em pensamentos. Eu acho que foi um estudo de Harvard que falava que o ser humano, em média, passa cerca de 60 ou 70% do seu tempo em piloto automático. Conseguem imaginar o que é isto? Um piloto automático perdido em pensamentos. Nós já passamos 1/3 da nossa vida a dormir. Dos outros 2/3, se calhar só estamos presentes mesmo a atender a vida, cerca de 30 ou 40%. Portanto, o que é que fica, não é? O que é que fica assim de contacto verdadeiro e de notar a nossa experiência e honrar esta vida que está aqui a manifestar? Por isso eu acho que faz tanta falta um treino da atenção, porque sem este treino mental, a nossa mente vai andar a vaguear e a nossa vida do dia a dia, a nossa cultura, o que promove é a distração. O que promove é uma mente dispersa, uma mente viciada no próximo estímulo, principalmente se trabalhamos com o computador, com redes sociais, a nossa mente fica completamente viciada no próximo estímulo, está sempre à procura do próximo clique, do próximo link. Então isto fica como um hábito e a meditação é algo para contrapor, para equilibrar esse hábito. É algo que nos ajuda a estarmos mais presentes e a digerirmos um pouco mais a nossa experiência. Técnica de mindfulness. As técnicas de mindfulness centram-se muito no corpo. Como expliquei, a meditação é muito mais de sentir a linguagem do momento presente do que propriamente pensar. O pensamento normalmente é pouco útil na meditação, a não ser que usemos o pensamento para ir guiando a nossa experiência, e aí talvez possa ajudar, mas de uma forma geral tem muito mais que ver com sentir o corpo. Então, normalmente na meditação mindfulness existe um objeto de meditação, pode ser o corpo, assim de uma forma genérica, ou pode ser, por exemplo, a respiração, ou pode ser, por exemplo, as sensações nos pés, as sensações nas narinas. Enfim, há mil e uma formas de praticar mindfulness, porque mindfulness tem a ver com atenção plena, portanto há vários tipos de objetos. Convém que sejam objetos que nos tragam ao momento presente, que nos tragam enraizamento. Mas podem ser, por exemplo, sons, podemos notar os sons. Eu diria que foi a Marta que colocou a questão. Marta, se está a começar o contacto com a prática da meditação, eu recomendaria, pelo menos de início, começar com práticas guiadas, porque é muito fácil nós perdermos, é muito fácil distrair-nos, é muito fácil também não compreender muito bem os aspectos da meditação. E quando temos alguém com alguma experiência a guiar a prática de meditação, nem que seja de uma forma assim um pouco mais implícita, nós vamos encaminhando um pouco o que é suposto acontecer em termos de treino de atitudes, treino de relação, porque quando estamos a meditar parece que é assim algo que fazemos assim muito connosco mesmos, uma coisa muito de estarmos ensimismados, muito quase até egoísta, mas a verdade é que é o oposto. E o que está a acontecer é que nós estamos a cultivar uma relação. Neste momento, quando meditamos, cultivamos uma relação connosco mesmos, em que vamos ensaiando, à medida que vamos experienciando, vamos ensaiando formas de nos relacionarmos connosco.
e o que acontece é que depois aquilo que aprendemos na relação connosco e este modelo de relação depois vamos levá-lo para as relações com as outras pessoas. Hum, por isso o que eu recomendaria era começar com, se tiver a possibilidade de fazer um curso de introdução, ou então pelo menos começar com alguém que guie práticas, que já tenha alguma experiência, porque a verdade é que há muita informação também na internet que muita coisa que é vendida como mindfulness que não necessariamente tem essa profundidade e que tem esse intuito e enfim, e é muito fácil também perdermos ou estarmos a cultivar algo que não é suposto estar a acontecer com a meditação. Há tantos mitos, tantas ideias erradas acerca de meditação mindfulness que eu acho que ajuda de início para aclarar o que é meditação e o que não é, o que é suposto acontecer, o que não é suposto acontecer. Eu acho que ajuda a ter assim o contacto com, assim, com alguém que já tenha experiência. É a minha sugestão. Bom, como a hora já se está a adiantar, vamos chegando ao fim do nosso workshop. Eu gostava de lhes agradecer. Foi um grande privilégio poder estar aqui a poder trilhar o meu caminho de realização e de satisfação e cumprir o que é um sonho para mim. E isso só é possível porque vocês estão aí desse lado. Um, Quero agradecer-lhes por terem confiado nesta proposta, nisto que lhes trouxe. E espero que tenham levado assim alguma coisa benéfica, nem que seja só assim uma sementinha de curiosidade acerca disto, do que é a meditação, acerca do que é esta proposta de nos conhecermos um pouco mais, de trilharmos um caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e de podermos, na verdade, sermos melhores pessoas, de cuidarmos um pouco melhor de nós e das outras pessoas à nossa volta. Então, muito obrigado e espero vê-los em breve em alguma atividade ou quem sabe quando a realidade for outra, maior desconfinamento, se calhar talvez nos cruzemos por aí. Obrigado e até sempre. Até breve. Bom, vou terminar aqui a gravação.